Você já imaginou o Vaticano, a instituição religiosa mais antiga e influente do mundo, mandando um não retumbante para um projeto de paz global proposto por um presidente dos Estados Unidos? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Após uma onda de recusas importantes, incluindo a Itália e a Nova Zelândia, o Vaticano decidiu rejeitar formalmente o convite do presidente Donald Trump para integrar o controverso Conselho da Paz Internacional. Hoje mais cedo que não se juntaria às iniciativas do Conselho de Paz devido a preocupações de que ele poderia competir com as Nações Unidas na gestão de conflitos de crise. Qual é a resposta da Casa Branca a isso? Sim, veja, nós vimos isso. Acho que é profundamente lamentável. Não acho que a paz deva ser partidária, política ou controversa. Bem claro, o governo quer que todos aqueles que foram convidados a se juntar ao Conselho de Paz se juntem, porque, novamente, o Conselho de Paz está supervisionando a reconstrução de um território que tem sido atormentado pela violência, pelo derramamento de sangue e pela pobreza por muito tempo. E este presidente tem um plano e uma visão muito ousados e ambiciosos para reconstruir Gaza, o que está bem encaminhado por causa do Conselho de Paz. Esta é uma organização legítima, onde há dezenas de países, membros de todo o mundo, e achamos que é uma decisão infeliz. Uma decisão que chocou governos, analistas e quebradores de paradigmas na diplomacia global. Antes de seguir, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo para mais conteúdos poderosos como esse. O epicentro dessa história é o chamado Conselho da Paz, uma iniciativa criada pelo presidente dos Estados Unidos para coordenar respostas a crises internacionais, começando pela supervisão da reconstrução da faixa de Gaza, após o intenso conflito entre Israel e o grupo Hamas. A ideia, segundo Trump e seus aliados, era formar um bloco de países e líderes globais que pudessem trabalhar em conjunto para administrar conflitos e propor soluções diplomáticas alternativas às estruturas tradicionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em janeiro, o Vaticano foi oficialmente convidado a integrar o Conselho, e a expectativa de muitos setores internacionais aumentou, porque o Papa Leão XIV, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, poderia dar ao grupo uma aura moral pesada e influenciar outras religiões e nações a se engajarem. Porém, o que parecia uma articulação diplomática importante acabou em uma recusa clara e sem rodeios da Santa Sé. O anúncio oficial ocorreu em 17 de fevereiro, quando o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, equivalente ao ministro das Relações Exteriores naquele estado, declarou que a Santa Sé não participará do Conselho da Paz. Segundo ele, a principal razão é que a natureza particular do Vaticano não se equipara à de outros estados nacionais, o que tornaria a participação incompatível com a identidade institucional da Igreja Católica. Mais do que uma simples questão técnica, Parolin enfatizou que a gestão de crises internacionais deve ser prioritariamente liderada pela ONU, e não por um conselho liderado por um único país, ainda que esse país seja os Estados Unidos. Essa posição demonstra uma defesa clara do multilateralismo tradicional, um princípio histórico nas intervenções diplomáticas do Vaticano, que busca sempre fortalecer fóruns internacionais consagrados em vez de novos mecanismos políticos globais. Mas a recusa do Vaticano também levanta uma série de perguntas desconfortáveis sobre o projeto de Trump. Se uma instituição com tanta influência moral internacional rejeita o convite, isso poderia indicar problemas mais profundos no desenho do Conselho da Paz? E pode ser essa a razão pela qual outros países europeus, como a França, a Alemanha e outros membros da União Europeia, também têm evitado integrar o grupo diretamente ou preferido enviar observadores em vez de participantes formais. Vale lembrar que a Itália, apesar de inicialmente hesitante e enfrentando críticas internas, decidiu participar como observadora, e isso já foi motivo de divergências dentro do governo italiano. A tensão entre seguir a liderança americana ou permanecer alinhada ao bloco europeu tradicional é um reflexo claro das divisões que o Conselho da Paz gerou no cenário internacional. Além disso, a iniciativa de Trump sofreu críticas de especialistas em direitos humanos e diplomacia, que consideram o Conselho
uma estrutura potencialmente unilateral e colonialista, justamente por ser liderado diretamente pelos Estados Unidos e por não incluir representantes de atores fundamentais como os palestinos, o que enfraqueceria sua credibilidade como fórum neutro de paz. Dentro do Vaticano, a decisão não foi entendida como um rompimento diplomático, mas como uma reafirmação de princípios institucionais. A Santa Sé, historicamente, se posiciona como mediadora global e voz moral, evitando se vincular formalmente a organismos que poderiam ser interpretados como alinhados a interesses políticos ou poderes específicos. Essa escolha também se dá em um momento delicado para a diplomacia internacional. Conflitos como o da guerra na Ucrânia, que se arrastam por quase 4 anos, têm demonstrado a fragilidade dos mecanismos internacionais e a necessidade de abordagens multilateralistas legítimas. O Vaticano tem reiterado que, nesses contextos, negociações diretas e mediação da ONU são essenciais, reforçando a importância de instituições consolidadas ao invés de estruturas emergentes que podem fragmentar ainda mais o sistema global. O Papa Leão XIV, por sua vez, tem feito apelos constantes por paz, proteção de civis e negociação diplomática, sem alinhamento explícito a governos ou grandes potências. Essa postura reafirma o papel histórico da Igreja Católica como uma voz de moralidade, que busca influenciar as negociações por meio de princípios éticos e solidariedade, e não por meio de acordos políticos ou alianças com agendas específicas. Enquanto o Conselho da Paz se prepara para sua primeira reunião em Washington, prevista para discutir a reconstrução de Gaza e, possivelmente, ampliar sua atuação para outras crises globais, a recusa do Vaticano ecoa como um alerta poderoso. Não basta criar novas estruturas, é preciso que elas tenham legitimidade, representação ampla e respeito às instituições internacionais consagradas como a ONU. Essa negativa pode se tornar um ponto de inflexão na forma como o mundo encara projetos de governança global que não passam pelo crivo de autoridade moral e pelo consenso multilateral que grandes instituições historicamente representam. E agora queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o Vaticano ter rejeitado o convite de Trump para esse Conselho da Paz Internacional. Isso é bom ou ruim para o mundo? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. O que você acha sobre isso? Deixa seu comentário, sua opinião é muito importante.